então connosco Ana Holanda, autora do livro Como se encontrar na escrita e professora de escrita afetuosa. Ana, quer partilhar de que forma estes dias em que vivemos, de incerteza, de desafio, foram de algum modo motivo de superação e de encontro consigo mesma? Eu acho que esse momento é um momento muito desafiador, né? Emocionalmente falando, para todo mundo. O isolamento, ele carrega características muito peculiares, né? De que elas são sentidas, elas são vivenciadas. E eu falo muito sobre isso na escrita, que a escrita, ela é primordialmente, ela é vivenciada, ela não navega tanto pelo campo da técnica, mas o da vivência. E isso veio muito forte para mim, porque eu achei que eu ia tirar tudo isso muito de letra, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito em home office de casa há muitos anos, né? Então eu já tenho essa experiência, mas é algo totalmente novo, inclusive para quem já vivencia isso, né? Então eu comecei a acordar desanimada, porque a gente sente falta, e é legítimo a gente se perceber nesse sentido, do que a gente sente falta, né? E às vezes a gente sente falta, às vezes tem muito receio de compartilhar por parecer pequeno, né? Sentir falta de sentir o vento na cara, sentir falta de tomar sol, sentir falta de caminhar pela rua, sentir falta da natureza, né? Da perspectiva do olhar de quem está lá e vê uma vista bonita, né? Que Lisboa tem muitas vistas assim encantadoras, né? Por onde você caminha pela cidade. Então, e eu comecei a me dar conta do quanto a escrita, que é algo que eu trabalho tanto com as pessoas, ela é um território muito importante de auxílio nesse momento que a gente está vivenciando, desde que a gente também olhe para ela, não do olhar da técnica, mas do olhar de uma escrita que é vivenciada. E isso para si também tem sido um encontro consigo mesma, Ana? Também se tem desafiado este exercício de escrita nestes Sim, dias? muito. Tem sido, eu sempre falo e eu tenho percebido isso na prática comigo mesma, né? Quando a gente consegue mergulhar nesse processo de escrita, que ele é um processo que começa primordialmente dentro da gente, é como se a gente jogasse luz, né? A gente joga luz internamente. Então, a palavra, ela permite, às vezes, você perceber, entender e analisar questões suas de uma maneira clara que talvez você não conseguisse falando, né? Que às vezes você não consegue verbalizar isso. E o que é mais interessante, eu tenho feito isso, tem me ajudado a trazer leveza para o meu cotidiano, entendimento do que eu estou sentindo, permissão do que eu estou sentindo também, porque eu acho que permissão é uma coisa super importante. E eu tenho trabalhado muito com elementos que eles também são do cotidiano e elementos que nos rodeiam. E é uma coisa que eu tenho indicado muito para as pessoas isso, Ana, é a gente perceber o quanto, mesmo num ambiente de confinado pequeno, que é a nossa própria casa, a gente tem caminhos de histórias profundas, né? Porque às vezes, para algumas pessoas, é muito difícil escrever também sobre o que está sentindo. E aí, quando a gente olha para o nosso entorno, para o nosso cotidiano, para elementos da nossa casa, a gente consegue mergulhar nos nossos próprios sentimentos. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, eu sempre sugiro para os meus alunos que eles façam, como processo de escrita, que eles façam um roteiro, um arquivo de fotografias da própria casa. E não os elementos grandes, do tipo a sala, o quarto, a cozinha, mas elementos pequenos. O porta-escova de dentes, e observe quantas escovas tem ali. A cama desarrumada ou arrumada. A pia está com louça suja, não está? Que você faça esse arquivo de imagens de pequenos elementos do seu cotidiano. E você selecione essas imagens e perceba o que elas estão te contando. Então, por exemplo, se eu estou falando, eu vou dar um exemplo de uma cama desarrumada, de um texto que uma aluna minha escreveu.
ela escreveu o texto a partir da cama desarrumada e ela escrevia, ela começava a história contando que ela passou a vida inteira morando com os pais, né? E que arrumar a cama era algo muito importante para a mãe dela. Então, mesmo quando ela saía atrasada para o trabalho, já adulta, quando ela voltava e ela deixava a cama desarrumada, quando ela voltava e a cama estava arrumada, para ela aquilo soava quase como uma agressão, do tipo, nem a cama desarrumada eu tenho direito de ter. Então, a partir da foto de uma cama desarrumada, em que ela contava que aquela cama desarrumada era da casa dela, porque há um ano ela tinha mudado para a própria casa. E hoje ela entende que aquilo que a mãe fazia para ela era um sinal de carinho, mas para ela, ao mesmo tempo, era super importante poder ter a cama hoje desarrumada, porque era um sinal de que agora ela tinha as rédeas da própria vida e ela podia optar, inclusive, por ter a cama desarrumada. Então, ela fala de uma maneira muito profunda de uma relação, né? De um sentimento que ela tem, mas ela parte de algo que é muito próximo, que é uma cama. Então, isso que eu chamo é trabalhar o texto em camadas. É você perceber por onde a gente chega a partir de algo muito simples, né? Uhum. Então, vou dar um outro exemplo, sem querer me estender. Se eu tivesse feito uma foto ontem da minha pia de louça suja, isso está sendo uma constante, eu tenho um sentimento de que eu não estou dando conta das coisas dentro da minha casa. É a louça, é a pia que está sempre com alguma louça suja, são cantos da casa que eu encontro com poeira e sujos, e eu pensei, mas eu vivo limpando e tá sempre sujo, eu não estou dando conta. E aí eu tive a seguinte reflexão a partir da construção do texto: tudo bem não dar conta. Neste momento, eu não preciso dar conta de tudo. Este não é um momento para eu me preocupar com o meu perfeccionismo. É um momento para eu fazer só aquilo que eu estou dando conta e respeitar isso em mim. Então, assim, eu acho muito interessante, né? E aí, isso traz o quê? Para mim, trouxe uma leveza, do tipo, eu não preciso ser, não é o momento para ser perfeccionista, inclusive com a limpeza da casa, claro. Sabe? É para fazer aquilo que eu dou conta. Claro. Ana, então que benefícios é que podemos encontrar na escrita? Ou como é que podemos encontrar na escrita estratégias, e a Ana já antecipou aqui algumas técnicas para lidarmos com estes dias de isolamento? Uhum. Eu convido as pessoas muito a elas escreverem, né? E aí alguém até eu acho que a escrita, ela percorre esse caminho dentro da gente com muito mais facilidade. Aí a gente consegue perceber os nossos próprios incômodos. E perceber isso hoje, sabe, Ana, é super importante. A gente ter esse entendimento, porque esses sentimentos, eles vão se tornando uma carga na gente, né? Uma carga pesada, né? De lidar constantemente com elas. E aí eu tenho dito muito para as pessoas escreverem. E às vezes as pessoas ficam até... Isso que eu acabei de ensinar é incrível, como início de processo de escrita, de percepção do universo rico que existe ao nosso redor, mesmo num ambiente que pode ser tão confinado. E uma aluna me perguntou, mas eu escrevo em caderno, ou eu escrevo em Google Docs, ou como eu escrevo, porque ela tinha muito receio que alguém visse o que ela estava escrevendo e aquilo era muito da ordem íntima. E isso acontece nesses momentos, porque você pode ter sentimentos de raiva e a gente tem muito receio de compartilhar algumas coisas, né? E eu falei para ela, para de se fixar na plataforma que você vai escrever. Se você se sente à vontade com o caderno, ótimo. Se você acha que eu escrevo muito num aplicativo chamado Evernote, que é do meu celular, porque eu acho que os meus dedos hoje, eles digitam na mesma velocidade do meu pensamento, que é diferente da escrita à mão. Então, eu registro muitos meus textos nesse aplicativo. E eu falei para ela, ficar muito fixada na plataforma é uma barreira para a tua escrita. Vê onde você se sente à vontade e simplesmente escreva. O mais importante desse processo é escrever. Ana, a escrita afetuosa tem o poder de acalmar o coração e de nos ajudar nessa gestão de emoções.
Sim, eu acredito muito, porque o que eu batizei de escrita afetuosa é aquela escrita que afeta, que encontra e que encontra o outro. Mas eu sempre digo que a gente não consegue encontrar o outro se antes a gente não se reencontra, se a gente não se coloca nesse processo. E é um processo muito libertador, porque eu não fico fixada na técnica. Eu não fico tão preocupada com a tua com a técnica, com a tua estrutura do texto, porque eu acho, e isso eu acho que você vai se identificar muito, Ana, quem está preocupado com a estrutura de texto, eu convido as pessoas a folhearem um livro infantil. O livro infantil, ele trabalha a estrutura de texto de uma maneira muito boa. Ele trabalha com começo, meio e fim. E é isso que você precisa ter. Ele trabalha com um ciclo, né? Um ciclo que começa e se finda. Então, se você tem dificuldade, você acha que a tua barreira é, como é que eu vou escrever? Eu estou com dificuldade. Pensa numa estrutura de livro infantil, uma narrativa que ela tem que ter, um começo, um meio e um fim. É uma guia, você usa aquilo como um guia. Mas, principalmente, não se apegue tanto à técnica, à plasticidade da palavra, porque o mais importante é a sua presença, é a alma que aquele texto tem que carregar. Um exemplo disso é comece escrevendo em primeira pessoa, sobre as suas experiências, sobre você, sobre o que você está sentindo. E aí tem gente que fala, mas escrever sobre a gente mesmo muito egoísta. Aí eu falo, não, para isso a gente se mostra. O exercício de se mostrar e de se colocar vulnerável nesse processo não tem nada de egoísta. É um compartilhar muito bonito. O outro se enxerga na sua fraqueza, na sua tristeza, porque é isso que o teu texto carrega. Não é literalmente a sua história, a sua experiência em si, mas é o sentimento que ele carrega. Lindo. E face estes dias de incerteza e de alguma ansiedade, alguma angústia, será que podemos dizer que a escrita pode ajudar a criar também memórias felizes? Pode ajudar a criar memórias felizes, sim. Ela pode, inclusive, ter um novo entendimento para a gente de outro assunto que eu sei que é muito importante para você, que é a própria felicidade. Né? Aliás, o nosso encontro ele aconteceu pela conexão da felicidade, né? Do estudo dela. Porque a gente passa a ter esse entendimento quando a gente olha para o que a gente escreveu e a gente relê o que a gente escreveu, a gente percebe que a felicidade ela pode não estar em algo uau, exultante, incrível, mas ela mora também no pequeno, né? Então, nesses registros, a gente começa a se tornar muito nítido a felicidade nas pequenas coisas, do que a gente faz falta e não tá. Eu acho que, basicamente, esses registros, eles nos mostram a nossa própria humanidade ali dentro. E se perceber tão humano diante de tudo isso, é uma grande felicidade. É no sentido de uma perpetuação de felicidade, de construção de memórias felizes. Boa. Ana, gostaria de partilhar, deixar aqui alguma mensagem para quem nos está a ouvir e para quem também tem curiosidade sobre o que é isso da escrita afetuosa. Sim, primeiro assim, eu sei como o meu trabalho todo hoje, ele é de condução. Eu conduzo as pessoas para o caminho da escrita. Eu faço com que elas percebam que é possível escrever a partir de qualquer coisa e de qualquer lugar com profundidade. Porque a gente chegar para o outro e falar, você precisa escrever, não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil as pessoas conseguirem escrever e o meu trabalho é muito calcado nisso. Por que a gente tem essa dificuldade? Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre o processo de escrita, sobre a possibilidade da escrita para todo mundo, sobre a escrita afetuosa, eu tenho o livro Como Se Encontrar na Escrita, que ele está disponível em e-book, e ele fala sobre essa jornada da escrita. E eu tenho um curso online, e que as pessoas podem conhecer e podem fazer a qualquer momento, de qualquer lugar. E você encontra o link dele no meu site, que é o anaholanda.com.br. E também quem quiser, nas redes sociais, principalmente no Instagram, que as pessoas me encontram no Ana Holanda, eu estou sempre
compartilhando esse olhar da escrita, sempre abrindo para dúvidas, para as questões das pessoas. Então, eu estou sempre tentando me manter muito próxima para ajudar as pessoas nessa caminhada. E, por fim, eu diria para as pessoas, escrevam, né? A escrita nos revela, e isso é muito importante nesse momento, né? Ela nos revela, e eu falo uma coisa que para mim é muito forte, né? Que foi uma descoberta quando eu comecei a mergulhar nesse processo de escrita. A escrita, a técnica é uma parcela muito pequena da escrita. A escrita é primordialmente um exercício de coragem, de amor e de humanidade. São 3 palavras muito importantes atualmente. Então, eu acho que se mergulhar nesse processo de escrita tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando hoje, que pode, de uma maneira muito profunda, mudar toda a nossa trajetória. Lindo. Obrigada, Ana. Não sei se quer acrescentar aqui alguma estratégia, alguma técnica. Falou-nos aqui neste roteiro de fotos em casa. Quer acrescentar mais alguma dica, alguma estratégia para potenciar a escrita, para conduzir à escrita? Sim, eu acho que esse exercício de fotos é muito bom. Eu acho que uma coisa, como um primeiro momento de escrita, um primeiro texto, é uma reflexão que se transforma em texto, que é você começar a responder a pergunta quem sou eu? Que pode ser muito profundo ou não. Quando eu faço esse exercício de cara, eu peço para as pessoas se apresentarem. Quem é você? A primeira resposta mais instantânea das pessoas, Ana, é as pessoas explicarem quem elas estão. Então, as pessoas me falam, eu sou engenheira, ou eu trabalho como gerente de vendas, né? Elas associam muito a quem elas estão. E escrever esse primeiro texto de quem eu sou é você falar sobre quem é você, além dessa superfície, né? Além dessa armadura que a gente usa, além do crachá, além disso que a gente se coloca socialmente. O que faz brilhar teu olho, né? Então, assim, eu, Ana, sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar, eu sou apaixonada pelas palavras, eu tenho 2 filhos, isso é uma parte importante da minha história. Eu sou uma pessoa que eu me emociono e choro fácil. Então, assim, você pode falar de onde você vem, por exemplo, no meu caso, eu venho de um pai alagoano e de uma mãe pernambucana, a minha raiz é nordestina, isso diz muito sobre quem eu sou. Então, acho que as pessoas escreverem de cara um texto desses em primeira pessoa para elas mesmas, dizendo quem elas são, não quem elas estão, é o ponto de partida de qualquer outro texto seu. Porque os textos profundos, eles nascem de quem a gente é e não de quem a gente está. Obrigada, Ana. Foi uma dica preciosa. Acho que certamente quem nos está a ouvir vai pôr em prática. Eu estive aqui também a fazer um exercício de escrita, apontando só em resumo as nossas ideias daquilo que foi partilhado, sobretudo como um benefício da escrita, de percebermos os nossos incómodos. E é tão fundamental nestes tempos que estamos a viver, porque os sentimentos têm uma carga pesada se nós não conseguirmos geri-los. Depois definiu a escrita afetuosa como aquela que encontra o outro e que essencial, mais do que a técnica, é a entrega, é a presença, é a nossa alma e é o compartilhar a nossa vulnerabilidade. Depois a Ana também disse aqui que quando nós relemos o que escrevemos, percebemos que a felicidade mora nas pequenas coisas e na percepção da nossa humanidade. Adorei a forma como fechou com a mensagem de que a escrita revela a coragem, o amor e a humanidade. Espero que todos possam levar daqui um bocadinho da sua coragem, um bocadinho do amor e da humanidade que tentamos aqui partilhar nestas conversas. Muito obrigada, Ana, Obrigada a você, Ana. Foi um prazer ouvi-la e vou certamente acompanhar aqui a versão e-book e desde já
convite a quem nos está a ouvir e quem tiver interesse pelo tema a fazê-lo. Um grande beijinho para o Brasil. Beijo, obrigada. E espero muito em breve reencontrarmos. Sim, pois é, eu preciso. É um desejo que eu espero que se torne realidade. Esperemos que sim, em breve. Um grande beijinho. Beijo. Tchau.